eu só estou iniciando essa série falando um pouquinho sobre o medo, porque o medo não é de Deus. Só meia dúzia de amém, mas o medo não é de Deus. E nós temos que lidar seriamente com isso. Né? Medo, livre-se dele. Você não precisa, você vive no reino de Deus. Ok, igreja? Então, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo diz, porque Deus não nos tem dado, eu grifei isso aqui porque isso é importante para mim, nós temos que ler isso várias vezes, Deus não tem me dado, repita, Deus não tem me dado, espírito de covardia, na minha tradução, e no entendimento do original é timidez, é medo, de temor, no contexto de ter medo. Deus não nos tem dado esse espírito, mas Ele tem me dado, Ele tem dado a você espírito de poder, de amor e de moderação. E veja, numa outra tradução, Deus tem nos dado espírito que, veja, não de timidez, de covardia, de medo. Há mais aí, porque nesse verso que está escrito, diz lá algo assim, Deus tem nos dado uma mente equilibrada no final, né? E uma disciplina e autocontrole, é exatamente isso que nós precisamos. E deixa eu falar sobre esse assunto, eu já havia comentado aqui muitas coisas, mas vamos continuar, porque tem mais para ser ditas. Eu disse para você que a origem de qualquer medo sempre foi e será uma ação diabólica na vida do homem. Quando foi que a primeira situação de medo aconteceu? Quando o homem, ele se separou de Deus. Quando ele desobedeceu a Deus e a natureza de Deus já não estava mais no homem, foi a primeira vez que há essa declaração lá em Gênesis capítulo 3, lá no verso número 21, se não me falha a memória, está por lá, diz que o homem, ele teve medo, depois você confere lá em Gênesis, e fala sobre isso. Então, preste bem atenção, gente, isso aí é uma ação diabólica. Vamos continuar, porque eu disse aqui no domingo passado, e eu quero andar, sentir medo não é uma coisa natural. Ah, pastor, mas todo mundo sente. Todo mundo sente, mas eu tenho que lidar com isso de maneira própria. Porque se eu achar que isso é apenas uma coisa natural, o medo vai te dominar, não tenha dúvida. Ele é uma força espiritual, não é um sentimento. Eu vou repetir, ele é uma força espiritual. Eu vou esperar que todo mundo sente, que é muito importante você prestar atenção. O horário da palavra, gente, é a coisa mais importante na nossa vida, sabia? Porque se a gente se distrai com a palavra, ou porque a gente está olhando, a gente perde determinadas coisas que são tremendas. Eu vou dizer uma coisa, palavra na nossa vida é o seguinte, é o resumo da gente estar vivo ou morto. É muito sério. Eu tenho isso em máxima no meu coração, eu quando presto atenção, eu grudo, não quero nem saber. Eu me lembro muitas vezes que eu era estudante, né, eu fui estudar fora, e eu entendo, pode acontecer isso com qualquer pessoa, eu não tenho a menor intenção de deixar ninguém constrangido com isso, mas eu sei da importância, porque um dia eu estava nas trevas, e Deus me libertou das trevas, diga aleluia. Eu me lembro uma vez eu estava assistindo, e o pastor estava falando uns negócios tremendos, e eu estou pregando atenção, aí tem 2 rapazes atrás de mim conversando. Eu virei para trás e falei assim, vem cá, dá para parar? Aí os garotos escorregaram na cadeira, aí ficaram quietinhos. Quando eu terminei, eu falei, cara, olha, não é nada com vocês não, é o seguinte, o poder dessa palavra, aí dei até meu testemunho, os garotos ficaram meu amigo, dei meu testemunho que Deus mudou a minha vida, ouvindo a palavra, com certeza eu ajeitei eles. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, queridos, olha só, se você cai no sono da distração, já era, e Deus está aqui para mudar a nossa vida, diga aleluia. Não seja uma pessoa de atenção, não converse, não fale, preste atenção, traga algo para anotar, traga a tua Bíblia. E tome cuidado, porque se você está ouvindo verdades e a tua vida não muda, é porque você não está fazendo nada com elas, tem alguma coisa estranha aí. Está dando para pegar? Então vamos nessa. Então veja bem, gente, é uma força espiritual, não é um sentimento, isso aí causa problemas sérios, as pessoas nem reconhecem. Eu não estou falando lá de fora, porque o mundo lá de fora vive debaixo do terror. Ok? Então quem está lá fora está debaixo dessa força altamente controlada. Eu estou falando da igreja, somos nós. O espírito do reino de Deus não é esse. Deus não nos tem dado. Não vem dele. Então nós temos que trabalhar isso de maneira séria. E a gente vai continuar falando aqui algumas coisas importantes. Você sabe que hoje aumenta essa lista das fobias, dos medos.
Ah, eu não vou mais para a rua. Ah, não saio mais para isso. Ah, mas não faço aquilo outro. Ah, não sei o quê. E aquilo outro. E hoje, já até mudou de nome, mas hoje aumenta o número dos transtornos do pânico, né? Síndrome do pânico. E as pessoas, isso, vamos botar aí 15 anos atrás, 20 anos atrás, ninguém sabia disso, não dava nome a isso. Mas hoje isso tem sido, hoje a grande doença do ser humano é uma doença da alma, da sua psique, da sua mentalidade, das coisas que têm entrado na sua cabeça, tem detonado o interior das pessoas. E é óbvio que por baixo de um transtorno como esse, né, e de outras situações, né, a gente entende, porque eu sou médico e a gente sabe o que vem por baixo dessa situação, mas uma base que tem aí é uma insegurança muito grande. Se eu vivo debaixo de uma insegurança em todas as áreas da minha vida, eu sou uma presa fácil na mão do inferno. E que eu saiba, esse livro é a segurança. Davi declarou com todas as forças: o Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei? O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Então a base de nós experimentarmos o Espírito do Reino de Deus, que é o Espírito da fé, é certeza. Você tem certeza que Deus cuida de você? Que a política pode ir para baixo, a crise pode aumentar. Você tem certeza que Deus cuida de você? Então o medo não te domina. Aonde há certeza não há insegurança. Aonde há certeza há crença, a fé. Aonde há certeza o medo não pode dominar. Que alguém diga amém nessa manhã. Nós temos que subir com esse espírito, queridos. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Então, nós podemos dizer que o medo, e aqui eu quero dar uma definição para você entender um pouquinho como é que isso aí funciona, mas é um espírito atormentador, vamos dizer assim, e ele é gerado, ouça bem o que eu quero te falar nessa manhã, ele é gerado por um pensamento de incapacidade de cuidar, de proteger, de guardar, de conquistar, de vencer. Isso é a grande insegurança. O homem não sabe como resolver os seus problemas. Ele não sabe o que vai acontecer mais adiante. Ele não sabe o que está acontecendo e o que ele tem que fazer para resolver. Ele já tentou, também não conseguiu. Então gera isso aí, esse pensamento de incapacidade. É claro que o inferno vai colocando outras coisas dentro, né? Então eu digo para você de maneira simples aí, de repente você está notando, o medo é uma reação à incapacidade da solução. Alguém já chegou à conclusão que nós precisamos e somos dependentes de Deus? Né? Se o homem tivesse a solução para tudo e tudo ele resolvesse, Deus não estava aí. Justamente porque o mundo é o mundo da ação do espírito, das forças espirituais do mal lutando contra Deus, é que o homem se encontra debaixo da escravidão do inferno. Ele não quer a vida miserável que ele está tendo. Ele não quer a vida estranha que ele está tendo, dominado, escravizado pelo medo e tantas outras coisas. Mas ele não sabe como dar solução a isso. Então é uma reação à incapacidade de dar solução. Repita comigo: medo é uma reação à incapacidade de dar solução. Então, eu vou dizer isso aí. Não, antes de dizer isso aí. Se o medo controla, presta bem, se o medo controla o homem, ele se torna escravo das suas consequências. E tem consequências. Nós temos que avaliar em todas as áreas da nossa vida, em relação à família, trabalho, até mesmo saúde, que eu quero falar um pouquinho nessa manhã. Nós temos que tomar um cuidado se o medo não está dominando. Porque é um perigo muito grande, da mesma maneira que a força da fé, da minha crença, da minha certeza a respeito de Deus, traz os resultados de Deus, diga aleluia. Da mesma maneira, ouça, que a força do medo, desse espírito atormentador, uma vez que eu abraço ou deixo ele dominar, ele traz a consequência daquilo que eu temo. Sabe, interessante lá em Jó, eu acho que é no capítulo 3, verso 25, Jó dá uma declaração engraçada, né? Ele diz assim: olha, Senhor, aquilo que eu temo me sobrevém. Você tem que guardar nessa manhã a força do medo desse espírito. Se nós deixarmos ela controlar, ela vai gerar aquilo que eu temo. Eu vou explicar isso nessa manhã.
Se eu tenho medo do fracasso e eu deixo isso me controlar, cuidado que o fracasso vai bater na tua porta. Alguém está compreendendo? Se eu tenho medo de ficar doente, nem fala, pastor, a gripe suína, a gripe da lagartixa, da barata, agora tem gripe de tudo quanto é bicho, eu estou desesperado. Eu quero te falar o seguinte, você tem uma aliança com o Senhor, o Rei da Glória. A aliança dele é a aliança de saúde. Você não pode olhar como mais um na multidão, como no mundo esse mundo está sem Deus, sem aliança. Então eu quero te dizer que o mundo está debaixo da ação do inferno, e ele vai levantar gripe até da formiga para matar o ser humano. Você pode estar certo disso. Vai vir de tudo quanto é bicho. Mas isso não é para você. Ah, mas eu estou ouvindo notícia. Então continua ouvindo, porque o medo está sendo gerado dentro de você, e aquilo que você está temendo vai bater mesmo. Está prestando atenção numa aliança que não é sua? Eu presto atenção, estou dizendo para vocês. Isso é uma disciplina que o povo de Deus tem que ter. Nós temos que prestar atenção no que Deus diz a nosso respeito. Eu tenho uma aliança de saúde. A gripe vem por aqui, sai por cima e passa por lá. Pode ir para o gato, para o cachorro, para qualquer bicho. Nós servimos a Deus. Deixa eu ler contigo para isso ficar bem firme no teu coração aí. Êxodo, capítulo 23. Alguém diga glória. Êxodo 23, verso 25. Estou chegando lá. Veja o que diz: servireis ao Senhor, o nosso Deus, e Ele abençoará o nosso sustento. Diga, Ele abençoará o meu sustento. O que Ele fará mais? Ele tirará, Ele removerá do nosso meio, da nossa vida, o quê? Que alguém diga glória. Isso é uma aliança que tem base porque eu sirvo a Ele. Você serve a Deus? A aliança é sua. Então isso aí não é para você. Então eu quero fazer uma pergunta nessa manhã, e daqui a gente vai falando duas coisas. Como é que o medo, ele ganha espaço na nossa vida? Ele ganha espaço basicamente por dois motivos, ou duas situações. A primeira delas é essa que eu compartilho com você. O primeiro espaço que ele ganha, a condição que leva a isso é porque a igreja ou as pessoas desconhecem a sua maneira de agir na mente. Nós vivemos uma vida tão assim, cheia de atividades e coisas, que muitas vezes nós não paramos para perceber o tipo de influência de pensamento que tem entrado em nós. Eu tenho falado aí já desde fevereiro sobre a influência do mal. Eu estou terminando essa série. É um assunto de influências, é um assunto de pensamento. Escuta, deixa eu dar uma declaração aqui para você que pode ser nova, mas o Espírito Santo me falou isso de uma maneira tremenda. A mais alta forma de escravidão que o inferno tem sobre a vida do homem, não é o demônio estar na vida da pessoa, e ela ficar endemoniada. Porque no nome de Jesus ele vai embora, acabou. A mais alta forma de escravidão que o inferno faz na vida da pessoa é fazer com que ele pense como ele quer. Pegou isso nessa manhã? Pai, Deus me falou isso em São Paulo, agora eu estava pregando esse último final de semana lá. Deus, aquele negócio entrou no meu coração, eu falei, não é isso mesmo? Em pessoas que estão debaixo de uma escravidão, de uma fortaleza mental, com um conceito, uma ideia, algo já formulado, que aquilo é a maior barreira da pessoa ser liberta. Vide as seitas, vide as pessoas que não querem nem saber de Jesus, por quê? Porque tem um pensamento, tem uma mentalidade a respeito que foi adquirida de uma forma ou de outra, entrou na cabeça e a pessoa abraçou aquilo. Você já viu que a Bíblia fala daqueles que eram da verdade, quando se afastam, é muito mais difícil eles voltarem? Porque se decepcionaram com alguma coisa,
se decepcionaram com um pastor, se decepcionaram com não sei quem, alguém na igreja, porque a igreja é um bando disso, aquilo outro, e aquilo lá o cara abraçou, ficou com aquilo, eu não acredito mais em igreja, eu já passei por 10 igrejas, são tudo a mesma coisa, não vale nada. Isso é do inferno, e o cara está abraçando isso, e ele colocou para dentro, ele acredita naquilo, sabe o que acontece? A verdade nunca mais entra. Essa é a mais alta forma de escravidão do inferno. É por isso que, queridos, nós temos que ter um cuidado de checar na nossa vida os pensamentos que têm batido na nossa cabeça contra a verdade, porque a maioria deles contradizem a verdade. Mas a gente não dá a mínima, não faz nada, e aquilo vai entrando, vai ganhando espaço, vai ganhando espaço, vai ganhando espaço, daqui a pouco está controlando. Essa é a mais alta forma de escravidão do inferno. É um pensamento dele, sugerido por ele, que controla a nossa vida. Pegou isso nessa manhã? Estou fora. Nós temos que ser governados e dirigidos pela palavra. Diga amém nessa manhã. Nós temos que olhar as nossas vidas. Não, quem controla é o poder da palavra na minha vida. É um perigo grande, gente. Então, a maneira de agir na mente. O inferno, ele trabalha na mente do ser humano, disfarçado de tudo quanto é coisa. E o homem vai abraçando, e os resultados vão acontecendo, as consequências vão aparecendo, mas a pessoa não identifica que aquilo ali é um pensamento, que ficou. Aí a pessoa não entende, veja como o inferno faz. Ele começa a lançar pensamentos de escravidão para te botar para baixo, te menosprezar, te desvalorizar. Eu quero, sem ser esse domingo, talvez o próximo, no domingo de Santa Sé à noite, eu quero falar sobre uma autoimagem na nossa vida. Eu quero falar sobre essa questão das pessoas hoje estão de baixa estima, e coisas tão erradas, elas têm pensado coisas a seu próprio respeito tão erradas. E queridos, nós temos que avaliar isso aí, porque se eu estou pensando errado a meu respeito, eu tenho consequências. E as consequências são ficarem tristes, deprimidas, para baixo, não tendo mais certeza da sua capacidade, da sua habilidade de poder fazer, ficam inseguras. Eu quero falar sobre isso, restaurando uma autoimagem correta na nossa vida. Isso principalmente para os jovens, eu tenho visto isso. Os jovens hoje estão muito inseguros. Que insegurança é essa que está acontecendo? A cabeça está rolando muitos pensamentos, coisas estranhas, e tem dominado, estão para baixo. Estão com autoimagem, autoestima lá embaixo. Tem alguma coisa errada? E nós temos que trabalhar isso com base na palavra. Na palavra, pastor Leandro, então tá, eu vou ficar animadinho, estou animado. Ó. Não tente fazer isso por você mesmo. Querido, isso aqui não é um jogo, isso não é uma brincadeira. Eu só posso mudar se a minha mentalidade mudar. Eu não quero ficar com conceitos errados a respeito de mim, a respeito da minha igreja, do meu pastor, a respeito da minha família. Se eu ficar, eu vou ser detonado. Nós vamos falar sobre isso domingo à noite. Outro domingo, vou começar a falar um pouco sobre isso aí. Para te ajudar a viver da maneira própria, certa. Não com base nisso. Então essa é a forma de escravidão. Então a ação do medo na nossa mente, ela traz essas consequências todas. As pessoas desconhecem como isso aí funciona. Então deixa eu dizer para você, todo o poder do controle do medo está baseado em plantar, ouça bem, sementes de engano. Vá comigo a Apocalipse capítulo 20. Glória a Deus, hoje vamos até meio-dia. É bom demais, né? A palavra de Deus é libertadora, gente. A palavra de Deus é libertadora. Então, olha só, Apocalipse capítulo 20. Acompanha comigo, você que também que assiste aí pela internet. Está falando a respeito de Satanás, do diabo, aquilo que no futuro acontecerá em termos de Deus, definitivamente lançá-lo no lugar onde ele vai estar. E veja bem, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais, verso 3, Apocalipse 20, verso 3, então veja aí, vamos ler o verso 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo,
Então prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais... O que ele faz? Ele engana as nações. Aqui um pouquinho mais à frente, em Apocalipse, fala que ele é o sedutor. Essa palavra no original é enganador. Então ele planta em mim e você sementes de engano. O que são sementes de engano? Vamos lá, maneira bem simples. Sementes de engano são os pensamentos que contradizem a palavra. Vou repetir. Sementes de engano são pensamentos que contradizem esse livro. O tempo todo. Então alguma situação acontece na minha vida e na sua, imediatamente bate aquele medo. Meu Deus, e aí como é que vai ser? Mês que vem e tal. Caramba, será que vai ter trabalho? Eu vou conseguir um emprego e tal. Aí o inferno, claro que não. Tu vai virar um mendigo da Praça Sans Pena. Olha, e aí começa. Tudo que contradiz a palavra. E a palavra declara o quê? Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que cuida de você. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e tudo vai me faltar. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu não sei como, mas Ele vai suprir. Diga aleluia. É isso aí. Sementes de engano. Sementes que contradizem. Se nós começarmos a levantar essas antenas e identificar essas sementes, esses pensamentos que contradizem a palavra, você vai lutar e vai vencer todas. E preste bem atenção que o inferno ele usa um pensamento, é interessante isso, né? Ele usa um pensamento de engano, é claro, um pensamento que contradiz a palavra, mas ele enriquece esse pensamento com imaginações. Interessante, né? Ele lança um pensamento errado e você já imagina aquela situação. Olha, isso é que é o ridículo, esse é o problema. Porque quando nós imaginamos e visualizamos aquilo, é exatamente aquilo que vai acontecer na nossa vida se a gente acreditar. A proposta da fé é a mesma coisa. Quando Deus gera uma promessa, ou Ele te fala algo, isso gera uma visão dentro de você, uma imaginação. Você imagina aquilo. E quando você imagina, você abraça, é para lá que eu vou. É isso aí que Deus falou no meu coração. Aleluia, hein? Preste bem atenção. Só que o inferno, ele trabalha assim. Na imaginação, é sempre o pior. E um pensamento pior puxa o outro. Que puxa o outro. Que puxa o outro. Então, se o medo, ouça, ele ganha espaço ou um ponto de apoio na nossa mente, mas cedo ou mais tarde, ele vai começar a bloquear as ações da verdade libertadoras. Ele começa a virar fortaleza. Há muitas pessoas da igreja que já não conseguem mais exercer uma crença. Sabe por quê? Porque estão abraçadas em uma opção de pensamentos de engano. A fé, pastor, eu sei o que é fé, sabe mesmo? Essa semana mesmo, conversando com uma pessoa, mesmo falando das situações, dos problemas e tal, já há vários anos na igreja, mas já chegou à conclusão que nem Deus pode ajudar. Se Deus pode ajudar, o que eu estou fazendo aqui? É melhor ir embora, porque a única coisa que eu sei é o seguinte, Deus, Ele é aquele que Ele disse que Ele é. E eu tive que explicar para a pessoa, rapaz, eu não estou conversando contigo por causa de qualquer outra coisa, eu estou dizendo que esse livro funciona, porque eu tenho experiência de ver esse livro funcionar na minha vida. Eu sei o poder libertador desse livro. Eu não estou te falando que eu sou pastor, sou profissional de púlpito. Eu estou falando que esse livro funciona na minha vida. Então estou te dando um testemunho vivo de que ele transforma. Mas por que a pessoa chegou a essa conclusão? Porque está cheio de pensamentos do engano. E sabe, quando a pessoa sentou na minha frente, o Espírito Santo me falou tudo sobre ela. E eu tentei começar a trabalhar e falar, o seu problema é só esse, você precisa renovar a sua mente com a verdade da palavra. Anos na igreja. Pastor, mas eu conheço a Bíblia. Amém. Tu conhece aí alguma coisa, não pude dizer tudo que eu precisava dizer, porque era do inferno mesmo. Orei pela pessoa, impunha as mãos sobre ele. Alguém está compreendendo isso aí? Para que a ação libertadora do Espírito Santo desse uma brecha nessa fortaleza, para que ele enxergasse que tudo aquilo que ele aprendeu sobre fé, não é nada daquilo. Tem muita gente na igreja que diz, pastor, eu sei o que é fé, sabe mesmo? Deixa eu ver os resultados. Ih, rapaz, que vida mulamba que você tem, hein, rapaz?
toda quebrada, todo para baixo, deprimidão, triste, nada funciona. Isso é fé? Isso é fé? Eu pergunto, isso é fé? Não, que eu saiba, fé é certeza. Que aquilo que Deus me falou cumpre na minha vida. Então tem alguma coisa errada. Esse é o assunto que parece que a igreja mais desconhece, o inferno embrulha. Aí eu sei o que é fé. Aí eu tenho fé em Jesus. Então tá bom, deixa eu ver sua vida. Não olha muito não, pastor.